dando sequência nos vídeos sobre os polinômios, agora nós vamos ver como que a gente coloca um polinômio na sua ordem crescente ou decrescente, o que chamamos de polinômios crescentes ou polinômios decrescentes, tá? Primeira coisa que a gente tem que analisar, o enunciado da questão. O enunciado da questão ele vai sempre mencionar qual incógnita que ele quer que você coloque nessa ordem, tá? Porque como é polinômios algébricos, né, termos algébricos, eles vão ter várias letras, né? Várias letras vão aparecer aí. Então ele tem que definir por qual letra que você tem que olhar para colocar nessa ordem, tá? Geralmente ele coloca na incógnita X, mas não é regra. Cada enunciado tem a sua notificação, tem a sua letra específica. Bom, eu coloquei aqui para a base de exemplo a incógnita X, tá? Incógnita X. Então a gente vai organizar os polinômios na forma... Eu vou colocar aqui decrescente, tá? Poderia ser crescente ou decrescente. Eu vou colocar no decrescente, que geralmente eles pedem mais no decrescente. Coloca mais no decrescente. Então, polinômio decrescente na incógnita X. Ah, desconsidere os barulhos, tá? Volta e meia passam umas motos doidas aí, então não tem como a gente evitar. Polinômios decrescentes, né? Então, vamos ter que colocar do maior expoente para o menor expoente. Olhando para onde? Olhando para a letra X, tá? Olhando para a letra X. Letra X. Bom, aí temos o seguinte detalhe. Nós temos, aqui nós não temos, aqui nós temos, aqui nós temos, aqui e aqui. Veja que a letra X, ela aparece aqui, aqui, aqui e aqui. Como é decrescente... Como ele é decrescente, eu vou colocar do maior para o menor expoente, do expoente do X, né? Veja que nós temos letra A, letra A, letra A. A letra A vai só acompanhar. O que nos interessa é a letra X, tá? Porque foi determinada a letra X. Então, olhando os expoentes de X, nós vamos olhar aqui. Nós temos 2, 4, 2 e 3. Então, eu vou começar pelo maior, que é o 4. X elevado à quarta. Pega o sinal dele, que está aqui antes, ó, e tem que colocar também. Então, menos x elevado à quarta. Esse é o maior na incógnita x. Depois, nós temos esse aqui, que é o 3, né? Expoente 3. Então, vamos pegar lá. Menos x elevado ao cubo. E a letra A vem junto. Tá? Do jeito que o termo está aqui, você traz e copia aqui. Agora, nós vamos pegar, nós temos o x elevado a 2. Veja que nós temos o x elevado a 2 aqui e nós temos ele aqui, ó. Nós temos em dois lugares, tá vendo? Em dois lugares. Quando isso acontecer, o que é que você vai ter que fazer? Você vai fazer conta. Porque aqui, ó, x ao quadrado, a ao quadrado, x ao quadrado, a ao quadrado. A parte literal dos dois são iguais. Como elas são iguais, você vai precisar fazer conta entre esse e esse daqui, ó. Então, aqui, mais 2 e mais 5 dá mais 7. Aí, agora eu coloco x ao quadrado, a ao quadrado. Então, esses dois aqui, eles são semelhantes, ó. Isso vai acontecer sempre, então fique atento a esses detalhes, tá? Quando tiver semelhantes, você precisa fazer a conta entre eles. E aí, nós colocamos, né? 4, 3, 2, aí falta só o 3A aqui, ó, que está sozinho. E ele vai lá para o final, porque ele não tem x. Então, nosso polinômio está organizado na ordem decrescente. Então, colocamos isso como um polinômio decrescente na incógnita x, ó. Olhando pelos expoentes, né? O que determina crescente ou decrescente de um polinômio são os expoentes da letra, tá? Então, 4, 3, 2, aqui não tem x, seria o próximo 1, depois 0. Como aqui não tem a letra da equação, isso aqui a gente chama de polinômio zero, tá? Grau zero, por causa que ele não tem exatamente o termo dali. Segundo exemplo. Novamente, vamos no x e olhamos aqui, ó. 2, 4, aqui não tem, é 1. E aqui não tem, é 0. Porque aqui nem letra nós temos, tá? Segundo grau, grau 4 no x, grau 1 no x, aqui grau 0 no x, tá? Pela ordem, então, 4 é maior, vamos para cá. 5, x elevado à quarta, m ao quadrado. Aí copiamos o polinômio daqui e o mais. Agora nós vamos pegar o segundo, né? Por ordem de tamanho. Então nós vamos colocar aqui, vou até mudar a cor.
mais 2x ao quadrado m, que é isso daqui. Agora nós temos o 1, né? 3x m, que é o 1 daqui. E por último, o 7. Então, ele está organizado decrescente na incógnita x, né? Olhando para os expoentes, nós temos aqui, então, 4, 2, 1, e aqui não tem x. 4, 2, 1, 0. Bom, decrescente. E nesse outro caso aqui, nós temos que fazer conta, que é outra parte que aparece com frequência também, vocês vão ter lá nas atividades. Que quando o polinômio está desse jeito, você precisa primeiro eliminar os parênteses, tá? Elimina os parênteses e depois organiza e faz conta. Geralmente, quando ele vem assim com 2 parênteses, ele vai ter termo semelhante desse parêntese lá dentro do outro também. Sempre quando isso acontece, ele tem um termo semelhante daqui e tem aqui, ó. Tá? Então, vamos primeiro, nesse caso, como não temos número de fazer conta, você apenas vai fazer jogo de sinal e eliminar. Então, nós vamos ter menos a ao quadrado, jogo de sinal, mais com menos aqui, ó, menos e mais aqui vai dar menos a y, menos daqui com mais aqui dá menos, aí a ao quadrado, y ao quadrado, repetiu. Então, se só faz jogo de sinal, elimina o parênteses e repete os termos, tá? O sinal de fora é mais, o restante mantém igual. A ao quadrado, 3 a y, 4 ao quadrado, y ao quadrado. Lá no ano passado eu falei isso para vocês, né? Que quando o sinal de fora é menos, muda todos os sinais de dentro. Quando o sinal de fora é mais, ficam todos iguais. Agora a gente vai juntar os semelhantes, tá? Nós temos termos semelhantes aí sim. Por exemplo, a ao quadrado nós temos aqui e aqui. Então, eu tenho a ao quadrado aqui e aqui. Então, eu vou ter menos 2a ao quadrado, que é 1 e 1, os dois são negativos, então devo 2. A y aqui e aqui. 1 aqui, 3 aqui. 1 negativo e 3 positivo. Então, eu tenho 2 AY positivo. 3 menos 1. E nós temos a outra parte, que é a ao quadrado y ao quadrado, a ao quadrado y ao quadrado. Lembrando que a gente olha quem é semelhante pelo expoente, né? Pelo expoente das letras. Pelas letras e seus expoentes. Então, aqui eu estou devendo 1, aqui eu devo 4. Então, vai dar um total de 5a ao quadrado y ao quadrado. Certo? Deixa eu só... E aí, você ter desse jeito aqui. Vocês observaram um detalhe aqui importante? Vamos lá? Bom, dado tempo para você pensar, e aí você vai analisar. Qual é o que o enunciado pedia? Para a gente colocar na ordem decrescente, certo? De qual incógnita? Da incógnita x. Você observou que aqui nós não temos x, tá? É isso? Bom, nesse aqui a gente colocou só para mudar a ordem das letras. Então, como eu não tenho definir qual é a incógnita, então por qual delas eu vou colocar a ordem dos nossos expoentes? Por qual delas eu vou seguir a ordem dos expoentes? Eu preciso definir. Então, por isso que o enunciado precisa dizer a respeito de qual incógnita tem que ter exatamente a organização da decrescente, né? Então, deixa eu ver que nós temos a letra A e nós temos a letra Y. Então, posso organizar por qualquer uma delas, tá? Eu vou colocar pela Y, né? Ali eu coloquei na incógnita X. Então, eu vou colocar isso aqui na incógnita Y. Então, portanto, se você vê num enunciado falando da incógnita X, por exemplo, e você chega aqui na questão e não tem a letra, é porque essa questão ela está errada, está no lugar errado, tá? E aí está um ponto de se questionar em si. Então, agora que a gente definiu que era a incógnita Y, vamos organizar aqui agora, né? Olhando os expoentes do Y. E pelos expoentes do Y, nós temos 2 aqui. Então, esse é o primeiro. 5 ao quadrado, Y ao quadrado. Vou colocar o menos aqui, né?
Depois, Y aqui. Ah, mas a letra A está primeiro do que o Y. Não tem problema. Ele está definindo que é a letra Y. Então, a letra A apenas acompanha o número 2. E aqui, o menos 2A ao quadrado. Pronto, aqui o nosso polinômio está na ordem decrescente. Aí agora vem um outro questionamento. E se fosse para colocar na ordem crescente, o que é que eu ia fazer? Só nessa linha aqui organizar ao contrário, né? Seria invertido. Só isso. Você ia ter que fazer eliminar o parêntese? Sim. Ia ter que fazer cálculo aqui? Também. Só na última linha aqui de organizar que você ia inverter do menor para o maior expoente. Apenas isso, tá? Esse é o que define em si. Tá bom? E passando para a nossa última parte aqui explicativa, nós vamos para o valor numérico de um polinômio. Que é basicamente isso aqui que vocês já viram em outros vídeos aí, né? Calcular valor numérico de expressão algébrica. A diferença é que o nome aqui do enunciado muda, né? E você sabe que aluno mudou uma palavrinha, ele já acha que a questão é diferente. Mudou um detalhe, você já tem que explicar. Por exemplo, valor numérico de um polinômio. Pronto, já mudou o enunciado. Antes era valor numérico para uma expressão algébrica. Mas o todo polinômio é a expressão algébrica. E aqui tem esse daqui também, né? Esse px, p2, p menos 3. Então, é o ponto de mudança que nós temos aqui. Mas na resolução, na parte de cálculo mesmo, não tem mudança alguma. Bom, quando ele fala de calcular o valor numérico de um polinômio, ele vai te dar um polinômio com uma regra, tá? Ele vai te passar uma regra para um polinômio. Essa regra é uma fórmula que você vai seguir, tá? E para seguir essa fórmula em si, você tem que usar esse número aqui, ó. Veja que na nossa fórmula nós temos assim: P de polinômio, x é igual. Então, quer dizer que o polinômio na incógnita x é igual a essa fórmula algébrica aqui, ó. 3x ao quadrado mais 2x mais 5. Certo? Esse é o polinômio que foi dado para a gente resolver. E nas letras A, B, C, D ou qualquer outra forma que apareça, ele vai te dar o valor do x para ser substituído aqui no polinômio. Tá vendo que aqui a letra x foi trocada por 2? Então, o P foi repetido, o x foi trocado por 2. Saiu o x indo aqui, colocou 2. Então, se o x foi trocado pelo 2, isso significa que aqui o x vai ser trocado pelo 2 e aqui o x também vai ser trocado pelo 2. Certo? Então, é isso que vai acontecer. Então, comecemos assim, ó. 3, por aqui, tá? Vezes o x para essa letra vale 2. Então, vou trocar o nosso x por 2. Né? Vamos trocar o x por 2. Deixa eu colocar aqui diferente o 2. Sai o x, coloca 2 no lugar. E repete a outra parte. O quadrado repetiu, mais 2 repetiu, e aí chegou no outro x. Nesse outro x aqui, vezes novamente, lembrar que quando não tem sinal é vezes. Então, sai o x, entra o 2 de novo, que é o x nosso da questão. E repete isso aqui, ó. Então, substituímos. Veja que a gente fez o quê? A gente trocou todas as letras x daqui, ó, foram trocadas pelo número 2, ó. Saiu o x aqui, 2, saiu o x, entrou 2, saiu o x, entrou 2. Então, trocaram o x pelo 2. Agora, resolver, né? Então, vamos lá. P2 é igual. Pela ordem, né? Primeiro, vamos de potência, né? 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 2 ao quadrado é igual a 4. E aqui na frente, mais 2 vezes 2, mais 5. Fiz só a potência nessa primeira para não confundir a cabeça aqui, né? Então, P2 é igual a... Multiplicamos aqui. 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes 2, 4.
Multiplicação, multiplicação resolve. Adição e adição, repete. Fica para depois, tá? Multiplicação, multiplicação resolve, adição fica para depois. E agora, para a gente fechar, vou colocar ali na frente. P2 é igual. Soma tudo isso aqui, né? 12 mais 4, 16. 16 mais 5, 21. Portanto, o valor de P2 é 21. Fim. Resolvido o polinômio. Aí fazemos a mesma coisa no outro aqui, tá? Vou acelerar um pouquinho mais nesse daqui. Sempre trocando a letra pelo o valor daqui, ó. Detalhe, quando é negativo, é obrigatório ter esse parênteses, tá? Não é por causa do parênteses aqui, não. Tá? É porque ele é negativo, então tem que estar no parêntese. 2 vezes menos 3, parêntese de novo. Isso aqui a gente já explicou em outros vídeos, né? Calcular valor numérico de expressão algébrica. Então, 3 vezes 9, né? Aqui vai ficar positivo, mais 9. Mais com menos aqui fica menos 6 igual a 5. Viu que aqui eu já multipliquei? Aqui eu poderia fazer também, tá? Sem problema algum. 3 vezes 9 aqui agora é 27, repete o 6 e o 5. Resolvendo tudo isso aqui, nós chegamos que o P menos 3 é igual a 27 menos 1 vai dar 26. Menos 1 por causa que eu diminuí aqui o 6 com 5, tá? 6 com 5 dá 1. Menos 1, então 27 menos 1. Mas você poderia fazer assim, 27 menos 6, 21, mais 5, 26. E aí nós calculamos o valor do polinômio. E é isso, tá? Bom, calcular o valor de polinômio, numérico de um polinômio, é apenas calcular o valor algébrico daquela expressão que vem lá no início. E aí você vai repetir com todas as letras que aparecerem. Lá na atividade mesmo, acho que vai ter letra A, B, C, D, E, e você vai repetir com todas, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho grande, mas é porque são menos vídeos hoje, tá? Valeu, pessoal. É só isso. Estudem, se protejam, fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.